Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Michele, eu trabalho na Vivo e todo ano nós temos um dia dedicado para realizar um trabalho voluntário. Esse ano, em especial, estamos fazendo totalmente digital e, para isso, geralmente nós escolhemos algumas instituições que fazem parte dessas ações. Esse ano, no meu grupo, eu estou trabalhando com a ADID e a PAI de Guarulhos. A ADID é uma associação para o desenvolvimento integral do Down. Então, nós vamos ter diversos temas aí essa semana de lives com inclusão, sustentabilidade, entre outros. Eu gostaria de convidar hoje para participar do nosso bate-papo e pedir para vocês que compartilhem esse vídeo, comentem para dar uma força aí para a gente. Eu convido então hoje aqui a Mary, ela é fisioterapeuta, professora de Pilates e portadora de esclerose múltipla. Bom dia, Mary, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Prazer, Mary, um prazer enorme estar com vocês e passar minha convivência com o tratamento da esclerose múltipla e a qualidade de vida que é o Pilates. Ai, que legal. Mary, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente e falasse um pouco da sua experiência com o Pilates, um pouco da questão da esclerose múltipla também. Queria que você falasse um pouco para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Legal. Eu tenho 32 anos agora. Eu me formei em fisioterapia com 22 anos. E aos 27 anos eu descobri a esclerose múltipla. Eu trabalho com Pilates desde quando eu me formei. Então, quando eu descobri a esclerose múltipla, eu percebi que o Pilates ele ia ser só uma ferramenta para manter a qualidade de vida e de convivência, como quebra de preconceito e tudo esse conceito, né, que muitas pessoas não sabem o que é esclerose múltipla. A esclerose múltipla é como se fosse um fiozinho encapado no cérebro, ele passa pela medula e pega a parte motora. Atinge mais mulheres, dos 25 aos 35 anos, mas é aprender a conviver, é manter a qualidade de vida e quebrar o preconceito, trabalhando bastante o corpo, a reabilitação. Sim. A sua formação você é fisioterapeuta, né, Mary? Sou fisioterapeuta, sou instrutora de Pilates. Eu me adaptei, e readaptei, mantendo uma visão um pouquinho mais ampla e quebrando o preconceito e mostrando sim para as pessoas que, mesmo com alguma deficiência, nós somos capazes de continuar nossos sonhos, de continuar nosso trabalho, mantendo sempre a qualidade de vida, sempre quebrando tabus, principalmente. Porque, por exemplo, eu uso bengala, eu uso cadeira de vez em quando, depende de cada momento da minha vida. Tenho cadeira motorizada. Então, todos os meus pacientes, todos os meus alunos da fisioterapia e do Pilates, eles sabem que eu tenho esclerose múltipla. Então, eu me adaptei, me readaptei, mostrando a qualidade de vida para cada um. E o Pilates, ele entrou para você antes de você descobrir a esclerose? Você já trabalhava como instrutora de Pilates? Já trabalhava como professora de Pilates. Eu trabalho desde 2012. Desde 2012 eu trabalho com Pilates. E quando eu descobri a esclerose múltipla em 2015, eu falei, meu Deus, como que vai ser a minha vida? Como que vai ser minha qualidade de vida? Como que vai ser meu trabalho? Porque eu preciso do corpo, eu preciso de força para poder trabalhar, para manter um resultado de tratamento nas pessoas. Mas eu fui percebendo que a qualidade de vida, o foco e manter uma cabeça um pouquinho mais aberta. Então, assim, mantendo uma qualidade de vida. Então, assim, todos os meus pacientes sabem, então eles, pelo contrário, eles me apoiam. Quando eu descobri a esclerose múltipla, quando eu saí com o diagnóstico, quem me deu o maior apoio, além da família e meus amigos, foram meus alunos. Sim. Então, eles choraram comigo quando eu realmente descobri a esclerose e viram que ia ser uma parceria, né? No entanto, depois da esclerose, depois que eu comecei a me adaptar, eu fiz uma entrevista num estúdio de Pilates. Eu achei que não ia dar certo por medo de preconceito, né? Porque o preconceito tem. Então, a gente tenta trabalhar multidisciplinar, um trabalho multidisciplinar, quebrando o preconceito,
de que realmente é possível. E quando eu fiz a entrevista, isso realmente não foi nenhum obstáculo para eu estar trabalhando no Pilates e continuar trabalhando. Pelo contrário, então eu quero agradecer o estúdio onde eu trabalho, que é Lilian Zés, atualmente. Então, e agradecer pela oportunidade de sim mostrar que somos capazes de trabalhar e de quebrar o preconceito. E é aquele negócio de quebrar o preconceito de manter um espaço multidisciplinar. Não adianta a gente falar assim, eu quero trabalhar com inclusão, mas se no nosso espaço não tiver um tratamento de inclusão, não adianta. Não adianta você querer trabalhar com quebra de preconceito e você chega num espaço onde você trabalha e tem degraus. E como que um cadeirante vai subir aqueles degraus? Então, tem que ser todo um tratamento, um trabalho multidisciplinar, um conjunto, né, no ambiente, que é uma quebra de preconceito, que até hoje é um tabu, até hoje as pessoas ainda são muito limitadas em relação a esse tema de inclusão, de preconceito, ainda é muito delicado. Então, assim, eu sempre faço questão de explicar sobre a esclerose múltipla. Sempre faço questão de explicar o que é, como funciona, quais são nossos sintomas, para essa quebra de preconceito, porque a gente quer uma visão igualdade, a gente quer uma visão de igual, como para uma pessoa saudável. Então, a gente trabalha sempre quebrando obstáculos, sempre quebrando esse preconceito. Até pegando esse gancho que você comentou, eu, fazendo uma pesquisa, eu vi que os dados, eles mostram que muitas pessoas, quando descobrem ter a esclerose múltipla, geralmente elas deixam o mercado de trabalho antes mesmo de sofrer algum sintoma que dificulte a tarefa. E eu queria saber de você, como que foi para você essas adaptações? Você sentiu, assim, muita dificuldade? Como que foi em relação com os seus alunos? Eu não sofri nenhum preconceito. Não sei se é o modo de eu levar a situação muito mais leve, de que tá tudo bem, tá tudo tranquilo e a gente consegue, levando uma piada, sabe? Deixando a situação mais leve. Eu sinto dores diárias nas pernas, sinto fadiga, os sintomas da esclerose múltipla elas me acompanham. Mas, como eu sempre falo, a quebra de preconceito e de explicar realmente o que a gente tem. Isso acaba facilitando e de mostrar para as pessoas que a gente pode estar onde a gente quer estar. Então, sempre quebrando o preconceito, tudo facilita. No entanto, eu vejo muitas pessoas acabam tendo um olhar diferente com a minha história. Eu vou falar da minha história, né? Porque é o que eu relato, mas não o que eu tenho seja maior que tudo, seja um problema, seja uma dificuldade extrema. Mas não, a gente tem que ter uma mente mais aberta, sempre focando na qualidade de vida e mostrando para as pessoas a quebra de preconceito. Então, eu vejo que muitas pessoas acabam se entusiasmando com a nossa história, com a minha história. Então, assim, eu particularmente, eu não sofri nenhum preconceito, nem no trabalho. E assim, eu sempre mantenho, por ser fisioterapeuta, eu fiquei com receio no começo. Eu fiquei com muito medo de sofrer um preconceito, de ter uma visão de dó. Porque eu acho que esse sentimento, para quem, por exemplo, usa uma cadeira, ou para quem usa uma bengala, ou que teve algum apoio, é o pior sentimento que a pessoa tem. Quando olha para aquela pessoa que está numa cadeira, por exemplo, aquele sentimento, nossa, por quê? Mas é tão jovem, a gente ouve bastante isso. Mas a gente quebra esse preconceito e acaba fazendo uma situação mais leve. Então, eu acho assim, se independente da fé, isso independente de qual seja, mas quando a gente se apega em algo, acaba ajudando a gente viver um dia de cada vez. Então, assim, meus alunos, eles, por exemplo, eu tenho alunos 7 horas da manhã, e aí quando eles sabem que sou eu, eles acabam não faltando, porque eles falam para mim, eu ia faltar, mas eu lembrei que era você, mas aí você teve toda a dificuldade de levantar da cama, de se arrumar, de deixar a fadiga de lado, deixar o sintoma de lado, para estar aqui com a gente para dar aula, e deixou essa situação de lado. Então, as pessoas, os alunos, os pacientes, acabam tendo esse estímulo, né, da gente poder estar junto nessa batalha. Então, meus alunos, meus pacientes foram fundamentais. Como eu digo, todos eles sabem da minha situação atual e desde o começo. Então, eles me apoiaram bastante. No entanto, eu tenho uma bengala que foi meu aluno que me deu. Então, às vezes eu recebo presente assim. No começo, quando eu recebi esse presente, eu levei um susto.
Mas depois eu percebi, pois é, mas depois eu percebi que realmente essa é a minha situação. Fez sentido, né? Não tem presente melhor que ganhar uma bengala estilosa. Então, essa foi a situação, então essa é a minha situação. Então, é aceitação. Eu acho que a quebra de preconceito é a aceitação. Né? Sim. E a consciência e a aceitação. Sim. E o que você acha, assim, porque me preocupou bastante, de verdade, pesquisando, vendo que muitas pessoas desistem. Eu acredito que seja muito também por isso que você trouxe, dessa questão do preconceito também. Muitas pessoas acabam desistindo antes de ter algum sintoma que dificulte realmente. O que você acha que deve ser, assim, por exemplo, que você daria de dica ou de conselho, não sei, para essas pessoas, que deve ser observado antes de sair, por exemplo, do trabalho, ou então no ambiente de trabalho, o que você acha que tem que ser observado até pelas empresas, em questão de acessibilidade, para pessoas com necessidades especiais? O que hoje, na sua visão e na sua experiência, o que você pode trazer para a gente, assim, até para as pessoas que estão assistindo, que a gente tem bastante gente que com certeza vai se identificar com a sua história, para as pessoas poderem ter essa motivação e saber que é possível e que não precisa desistir, né? O que você pode trazer para a gente? Eu assim, sempre ter uma visão ampla e se aceitar. Eu acho que o primeiro momento é se aceitar, vestir a camisa. Assim, a gente tem esclerose múltipla, é isso. Não tem o que, não tem cura. Então não adianta a gente bater na tecla que a gente vai sair curado, vai sair fazendo uma corrida de tantos quilômetros. A gente não pode se iludir. Eu acho que a gente tem que ser pé no chão e ter uma realidade, mas com sonhos, sim. É o que eu falo para meus alunos, para meus amigos, para meus parentes. Eu falo que os meus sonhos, eles só mudaram de foco. Eles só alternaram de situação. Mas os meus sonhos continuam. Então, é manter o foco, é se aceitar e ter um trabalho multidisciplinar. E brigar por acessibilidade, porque a gente pode estar onde a gente quer estar, sendo de bengala, sendo de cadeira, sendo de andador, como você quiser. Por exemplo, o ano passado, quando eu descobri a esclerose múltipla em 2015, eu amo o carnaval. Pensei na minha vida, eu falei, nossa, nunca mais eu vou desfilar. Mas não, o ano passado, mas assim, foi devagar, é aceitação. Primeiro eu tive que aceitar a bengala, depois aceitar a cadeira, que a cadeira me dá liberdade, a cadeira ela me dá liberdade. E quando eu desfilei no ano passado pela Pérola Negra, 5 horas da manhã, de domingo, última escola, cansada, eu falei, quem disse que eu não ia estar aqui de volta? Então foi uma quebra de preconceito. Legal. E os amigos ajudam bastante. O apoio da família, o apoio dos amigos, eu falo sempre brincando que é uma realidade, que não é qualquer um que vai empurrar essa cadeira. Então a amizade nos fortalece. Assim, no meu caso, fortaleceu bastante as amizades e fortaleceu esse vínculo também, além da família, esse vínculo entre eu e meus pacientes, entre meus alunos. No entanto, o ano passado, quando eu fiquei internada, eu tive um pico de surto, travei do pescoço para baixo. Meus alunos, meus pacientes foram me visitar. Então, cria esse laço, né? Então, é o que eu sempre falo, é brigar por acessibilidade, brigar por rampa de acessibilidade. A gente pode estar onde a gente quer estar. A gente quer ir num barzinho, a gente quer ir numa balada, a gente quer ir num restaurante, a gente quer ir em qualquer lugar. A gente quer ir numa praça. Se sentir confortável, né? E quando as pessoas chegam para ajudar, não que a gente não queira ajuda, não é isso, mas a gente quer liberdade. Então, a cadeira, ela dá liberdade. Né? Então, é uma quebra de preconceito, de brigar, sim, por acessibilidade, brigar por inclusão e de a gente estar onde a gente quer estar. Sempre mantendo a qualidade de vida, não esquecendo disso. Sim, nossa, muito legal que você trouxe, porque é isso mesmo. Eu até coloco uma opinião minha também pessoal, eu acho que a gente tem que ter mais pessoas, independente de qual for a necessidade especial, mas pessoas portadoras de necessidades especiais. Na verdade, a gente não tem que ter nenhum tabu para nenhum tipo de profissional. Eu acredito nisso muito, porque eu acho que isso é muito representatividade. Então,
as pessoas que também têm esclerose, elas vão ver em você uma esperança, tipo assim, ó, não preciso desistir, ela tá ali, ela tá trabalhando, independente do tratamento que ela faz, e assim, é uma condição que você tem, assim como outras pessoas têm outras condições, mas é a gente quebrar isso, entendeu? É ter mais pessoas, buscar mais pessoas, né, assim. E mostrar que a gente não é de ferro. Por exemplo, o médico fica doente, o fisioterapeuta machuca o joelho, o fisioterapeuta também tem dor nas costas. Com então, certeza. assim, as pessoas, elas têm muito mania de achar que um profissional não pode ficar doente, por exemplo. Não pode. Ué, a gente é ser humano, né? A gente tem sentimento. Sim. Então, por isso esse vínculo carinhoso de chefe, de alunos, de paciente, é uma coisa que liga a outra. E sempre fazendo tudo uma igualdade. Não tem aquela, sabe, a parte de hierarquia. Não, é tudo uma Sim. igualdade, uma visão igual. É uma visão do próximo com mais carinho, sabe, com mais empatia. Eu acho que o mundo seria muito melhor se as pessoas se colocassem no lugar do outro. Um empreendimento, por exemplo, as pessoas só colocam rampa de acessibilidade quando tem um idoso na família ou quando tem um cadeirante na família. Senão as pessoas não colocam. É difícil Sim. essas coisas. Eu já vi clínica de fisioterapia que tem degrau. Você fala, ué, mas Difícil. a pessoa vai fazer fisioterapia porque, né? É uma coisa, a gente pensa assim, é automático, é uma coisa que a pessoa tem que saber. Mas tem muita gente que não sabe. Por exemplo, restaurantes que são degraus. Mas como que uma pessoa, um idoso, uma pessoa de terceira idade, ou uma pessoa que necessita de situações mais cuidadosas, e como que ela vai naquele empreendimento? Ou como ela vai no salão de beleza? Então é uma briga constante. E é que eu sempre falo, não é a pessoa saudável, ela também tem que brigar por inclusão e manter essa visão por igualdade, essa visão por igualdade de manter não ter visão de dó, não ter um olhar de dó, né? É que nem um deficiente visual. A pessoa chega e quer ajudar segurando o braço. Não, essa pessoa se assusta. Você vê que o deficiente visual ele tem que segurar no seu braço e primeiro você tem que perguntar se ele quer ajuda. Exatamente. Você tem que perguntar se o próximo quer ajuda. É difícil essas coisas. Então, é trabalhar por inclusão, é brigar por inclusão e de mostrar que não é porque tem uma esclerose múltipla ou tem alguma deficiência. Eu sou uma pessoa sortuda porque, além de ter esclerose múltipla, eu tenho uma irmã com Down, tem síndrome de Down. Ela tem 26 anos. Então, assim, a gente já tem uma visão mais ampla de igualdade, de quebra de preconceito, mas a gente sofre, sim, preconceito. Não adianta a gente... as pessoas, o mundo que a gente vive, é meio que as pessoas são hipócritas, falam assim, não tem preconceito, não tem... faz inclusão é muito fácil. Inclusão é super difícil. Super difícil. Trabalhar com inclusão é super difícil. Por exemplo, tem lugares que não tem acessibilidade. Então é difícil. Então a gente tem que brigar por acessibilidade. Sendo na balada, sendo na rua, sendo num salão de cabeleireiro, sendo em qualquer lugar. Então a gente está onde a gente quer estar, em qualquer lugar, sendo com cadeira ou com qualquer auxílio. Nossa, eu concordo plenamente com você. Assim, eu também tenho um irmão, né, que ele é cadeirante, você conhece ele. E eu vejo muito isso, assim, pela vivência mesmo no dia a dia, assim, as dificuldades que ele tem, essa questão da acessibilidade, para mim, acho que quando ele virou cadeirante, acho que foi uma coisa que bateu com muita força, assim, de saber que ele não podia estar em todos os lugares por conta de falta de acessibilidade. Isso era muito complicado, assim. Então, e a gente sempre está nessa briga. Por exemplo, você vai num restaurante, você tem que ligar antes para saber se tem rampa de acessibilidade. Exatamente. Você vai numa balada, você tem que saber se tem rampa de acessibilidade. Para ver se tem um banheiro acessível, coisa simples. Às vezes a gente vai em barzinho, tem o símbolo da cadeira, mas o banheiro é minúsculo. Mas, meu Deus, isso aqui não passa uma cadeira. Então é uma briga por acessibilidade. Aí a gente ouve, mas a gente te ajuda, mas a gente não quer isso. A gente quer liberdade, a gente quer estar onde a gente quer estar. A gente não quer isso. A cadeira, pelo contrário, a cadeira dá uma liberdade. A cadeira, ela deixa a gente fazer o que a gente quiser fazer. Então é briga por inclusão, briga por acessibilidade.
E é o que a gente fala, por exemplo, quando uma pessoa nasce deficiente, as pessoas aceitam, entre aspas, um pouquinho mais. Estou falando da comunidade, a sociedade, não estou falando nós. Mas quando uma pessoa nasce saudável e ao decorrer da vida passa a ser cadeirante, ou passa a usar uma bengala, ou X situações, aí o olhar parece que o preconceito aumenta. As pessoas, o Marco, ele falou isso numa live, a gente seja a característica nossa, o cadeirante chegando, a moça da bengala. Mas não é isso, a gente não quer essa característica. Exatamente. Nós temos sentimentos. Então, é uma quebra de preconceito, somos profissionais, né? Sou fisioterapeuta, sou instrutora de pilates. Então, conhecida assim, não como a menina que usa uma bengala, a menina que usa cadeira, a cadeirante chegando, a bengala. Não. Então, Sim. assim, sempre brigar por isso. Ter uma voz ativa. Sim. Eu acho que até a vontade da gente chamar você também para participar era trazer essa visão para as pessoas de representatividade, que assim, é possível, você não precisa parar a sua vida, que não importa a condição que você tem, você pode sim continuar trabalhando, continuar com os seus objetivos. A ideia é essa, e eu acredito também muito que seria essencial que todas as empresas trouxessem mais pessoas assim, porque acaba tendo uma visão até que nem você disse, a questão da acessibilidade. Se a gente tem pessoas cadeirantes na empresa, a gente sabe que não vai entrar a cadeira no banheiro. A gente consegue ter esse parâmetro, entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental, e eu junto também visto a camisa, né, porque além de ter na minha família, eu acabei conhecendo muitas pessoas com diversas condições e eu luto também por esses direitos, que eu acho que isso é mais do que um direito, até uma coisa que deveria ser natural. E é o que a gente fala, por exemplo, as empresas, elas são obrigadas a ter uma porcentagem de deficiência. É complicado, isso é uma questão de obrigatoriedade. Isso tem que ser involuntário, sabe? Tem que ser um trabalho normal. Estou fazendo uma entrevista, a pessoa tem uma deficiência, mas não tem problema nenhum. A pessoa passou pela entrevista, é capaz de estar na nossa empresa, ok, mas não porque ela tem alguma deficiência. É aquela quebra de preconceito, a gente não pode ser enquadrada naquela porcentagem de deficiente. Não, sim. A gente tem que estar onde a gente quer estar, na empresa, trabalhando com aquela inteligência, naquela rotina de empresa. Mas é quebra, por exemplo, eu tenho muitos colegas que têm esclerose que falam que tem medo de falar na entrevista que tem esclerose múltipla. E aí acabam não falando, aí acabam depois sofrendo aquele preconceito e às vezes a pessoa acaba tendo até um surto da esclerose múltipla, que é a perna travar, fadiga, espasmo, aquilo, né? sintomas no meio né? A gente tem bastante formigamento. Aí, por exemplo, pode acontecer de ela ter um trabalho, no ambiente de trabalho, e as pessoas não saberem como socorrê-la. Achar que é um AVC, por exemplo, porque a gente tem os mesmos sintomas do AVC, mas é uma esclerose múltipla. Então, é uma quebra de preconceito. E tirar esse de que a empresa tem que ter a porcentagem X de deficiente. Não, isso não é porque tem que ter, é porque a empresa tem porque as pessoas têm qualidade de estar naquela empresa. Então, é sempre uma quebra de preconceito. Mas eu sei que o que eu estou falando ainda está muito longe, é um trabalho bem longo para ser falado, mas em tudo, entre todas as empresas, por direito, tem que ter a porcentagem de deficiente. Né? Sim. Mas a gente quer uma visão de igualdade. Só resumindo o que eu estou falando, a gente quer ter uma visão de igualdade. Sim. Você trouxe a sua vivência aqui, eu acho que muita gente vai se identificar. Isso foi extremamente importante, assim, o seu ponto de vista, as coisas que você já passou, como você vê as coisas hoje em dia. E eu queria te perguntar agora um pouco sobre o Pilates também. Eu queria saber, assim, como que é, por exemplo, quais são os benefícios do Pilates? Porque eu vejo que muita gente tem essa questão assim, mas para fazer uma aula de Pilates, a gente tem que ir no estúdio, e depois você me contou outro dia que não, que a gente pode fazer os exercícios de Pilates, que não necessariamente a gente precisa ir no estúdio, mas a gente pode fazer algumas coisas até, inclusive, na nossa casa, né? Sim, sim. Por exemplo, o Pilates,
de estúdio, ele é totalmente diferente de pilates e academia. Por exemplo, se a pessoa tem alguma patologia, tem uma dor crônica, por exemplo, na lombar, na cervical, é sempre legal com supervisão de um instrutor, ou seja, ele educador físico ou fisioterapeuta. Né? Mas com essa pandemia, né, veio essa pandemia para ajudar a gente, então sempre mantendo o foco, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei bastante com ginástica laboral também, mas sempre com uma visão fisioterapêutica. O Pilates, em estúdio, por exemplo, são 3 alunos no máximo por horário, e então a gente consegue ter uma visão de tratamento para cada um. A gente pega o Pilates, a gente traz o Pilates para reabilitação. A gente tem uma visão de reabilitação, um tratamento de Pilates. Então, a gente vai trabalhar mobilidade, fortalecimento, capacidade respiratória, alongamento, flexibilidade. Então, é um conjunto de situações. Mas, por exemplo, um exercício legal que eu falo sempre para as pessoas fazerem em casa é sempre trabalhar na capacidade respiratória, de inspirar total o ar e soltar o ar total. Sempre mantendo uma postura ereta, sempre sentando em 90 graus, sempre mantendo os pés no chão. Então, por exemplo, um exercício legal para a gente trabalhar fortalecimento de perna, trabalhar a postura e trabalhar a respiração é inspira, puxa o ar, levanta, solta o ar, senta na cadeira. Cuidado com a postura, não é o sentar pela postura encurvada. Sempre mantém uma postura mais ereta, uma postura mais ombro mais aberto, que a gente chama. Então, por exemplo, ficou muito 10 repetições. Ficou muito fácil? Vamos levantar com uma perna só? Levanta com uma perna e senta, mantendo essa perna de apoio e a outra elevada. Sempre puxa o ar total e solta o ar total. Também é muito legal, por exemplo, a gente trabalhar a parte pélvica, a parte do quadril. Eu vejo muitas empresas, as pessoas trabalham às vezes 7, 8 horas na mesma postura. E esquecem de ir no banheiro, esquecem de beber água, esquecem dos seus intervalos. Então é legal, por exemplo, você está sentado, vamos fazer aquele movimento de segurar o xixi. Segura o xixi, segura, conta até 10 e relaxa. Vamos trabalhar essa parte pélvica, sempre evitando a infecção urinária, né? Eu sei que vocês não bebem muita água, eu sei que você é pessoal de empresa, tem aquela rotina, acaba tendo aquela rotina de acabam nem levantando para ir usar o banheiro ou beber uma água. Sempre na hora que levantar, levanta devagar, sabe? Sempre relaxa o ombro. Nunca esqueça, assim, às vezes a gente está trabalhando perna, né, quando a gente vai sentar na cadeira, fazer o movimento, e não esquece do ombro. Sempre mantendo uma postura mais reta, mais ereta. Sempre inspira, solta o ar. Por exemplo, vocês que digitam muito, também tem uma dica bem legal, que é encostar as 2 mãos na parede, contar até 10, sentir alongar bastante a parte do braço, movimenta assim, ó, com o joelho, com o cotovelo esticado. Deu 10, faz esse movimento. Depois a mão para baixo, encostado na parede. O pessoal que digita bastante, sente alongar, para trabalhar essa mobilidade do punho, né? Para evitar tendinite, síndrome do túnel do carpo, essas coisas. Às vezes eu faço assim, não sei se eu tô fazendo certo. Legal. Mas sempre relaxa esse ombro, nunca esquece do ombro. Às vezes a gente fala, vou trabalhar o braço e esquece da postura. Eu falo, a gente é uma linha. A gente nunca pode esquecer, como se fosse um fiozinho, como se fosse um fio te puxando para cima. Então a gente tem que manter sempre uma linha mais reta. Então sempre nunca esquece da postura, o puxar o ar, mantendo uma qualidade de vida. É que eu falo, Pilates é bom para quem tem ansiedade. Porque a gente vai ter que sempre trabalhar essa parte de ansiedade, porque o Pilates ele traz uma qualidade de vida e traz um benefício tanto para a parte espiritual, mental, corporal. Eu falo a parte espiritual e mental porque é um momento seu, é um momento para você, é um momento que você tira para você, para se cuidar. Então eu super indico o Pilates. Ai, Mary, obrigada. Foram ótimas as suas dicas. Eu vou começar aqui a te agradecer. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando dessa live, todo mundo que está dando esse apoio aí para a gente ficando até o final, ouvindo, né, até o final. Queria muito, muito te agradecer
Você foi, assim, incrível de aceitar esse convite nosso. Eu já conheci a sua história, eu acho você, para mim, você continua sendo a mesma pessoa, cada vez mais, assim, uma pessoa muito doce, muito especial mesmo. E tanto é que eu não consigo olhar para você. Eu não consigo olhar para você diferente disso. E eu acho que você trouxe também essa questão das pessoas poderem ter um olhar diferente para quando for desistir ou quando descobrir alguma coisa, enfim. Eu acho que foi muito legal mesmo. Obrigada. As dicas sobre o Pilates também foram excelentes. Eu acho que vai servir para muita gente, porque a gente tem muitas pessoas que estão trabalhando de casa, algumas que já estão indo para a empresa ou para o seu local de trabalho. E eu acho que até no transporte público mesmo, essa questão da postura, né? Foram dicas, assim, essenciais. Vou pedir para você deixar o seu contato para a gente, para se depois alguém quiser te procurar, para conversar, ou até para buscar, assim, saber mais sobre também o Pilates. Eu queria que você deixasse o seu contato para a gente. E agradecer todo mundo que participou aqui da nossa live, da nossa Semana dos Voluntários. Compartilhe esse vídeo com a hashtag Eu Vivo Para Isso, que é a hashtag oficial da nossa Semana aí dos Voluntários. E, gente, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada pela paciência. Eu que agradeço. Meus contatos, eu vou deixar meu celular mesmo, que é 995724325. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esclerose, se alguém tiver com diagnóstico recente, se tiver qualquer dúvida sobre o Pilates, sobre qualidade de vida, pode me ligar, a gente vai bater um papo legal. Meu Facebook é Mari com Y, ABD. Mari ABD. Também pode me adicionar e eu vou estar sempre disposta, com o coração aberto para ajudar o que for possível. Eu que agradeço o carinho de todos. Obrigada, Mary. Obrigada, viu? Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.